As ações da Nvidia caíram 17% no dia de hoje e a gente vai falar o que está acontecendo com a empresa, por que as ações estão caindo tanto. Também vamos falar sobre o DeepSeek, que é um novo sistema de inteligência artificial que surgiu. Também vou dar a minha opinião, né? Eu vou compartilhar com vocês uma carta que eu escrevi para os meus clientes falando sobre uma possível bolha em inteligência artificial. Aqui a gente consegue ver o desempenho das ações da Nvidia. Reparem que no dia de hoje a empresa caiu aí 16,97%, praticamente 17%, atingindo o mesmo patamar ali de outubro do ano passado. Naquela época ela teve um bull market aí bastante expressivo, chegou ali na casa dos 153 dólares e agora recuou para 118 dólares. Aparentemente o mercado está revisitando um pouco aí as projeções e as ações agora no pós-mercado, né, ou seja, no aftermarket, já estão valendo aí 121 dólares com 50 centavos, ou seja, uma alta aí depois do fechamento de 2,6%. Essa queda de 17% nas ações da empresa foi a maior queda histórica para uma única empresa, para um único dia, né, a maior perda de valor de mercado para uma única empresa num único dia. Essa perda, ela atingiu incríveis 598 bilhões de dólares, né? Basta converter aí para reais para você ver o quanto que é. É realmente impressionante, né? Esse estudo da Bloomberg pega um ranqueamento das 10 maiores quedas da história. Repara que das 10 maiores, 8 foram da Nvidia, né? Então, com exceção de Meta, que foi a terceira maior queda, eu lembro muito bem desse dia, lá no dia 3 de fevereiro de 2022, chegou a cair 251 bilhões, a Amazon também, lembro muito bem desse dia, chegou a cair 206 bilhões, e agora a Nvidia destronando aí praticamente mais do que dobrando a maior perda diária, que já era dela, né, em 590, aqui aparece 590, mas oficialmente eu acho que foi 598 bilhões de dólares. Alguns estão falando aí sobre essa nova tecnologia que pode ser um dos grandes motivos dessa queda de hoje, né? A gente está falando da DeepSeek, que é basicamente uma inteligência artificial criada na China. E por que ela é tão importante, né? Porque ela basicamente consome muito menos hardware, né? Consome muito menos as GPUs e CPUs dos computadores. Isso muda drasticamente as projeções de consumo da tecnologia que a Nvidia fornece, né? Então a gente vê aqui, abre aspas, né? Ficam abaladas as projeções de que os data centers terão que crescer exponencialmente e talvez sejam necessários menos processadores e muito menos consumo de energia do que o imaginado. Aí, de acordo com o Mark Andreessen, chamou aí de momento Sputnik, para quem não sabe, né, foi quando a Rússia colocou lá um satélite em órbita e completamente de surpresa para os americanos, né? Então esse lançamento aí da DeepSeek, ele basicamente consome muito menos processamento, o que exige com que se tenha menos necessidade de novas tecnologias em avanços tecnológicos, ou pelo menos em termos de quantidade, seria uma quantidade muito menor de demanda para os produtos da Nvidia. Um outro assunto muito menos falado foram de outras empresas relacionadas ao segmento de inteligência artificial e também de segmentos que dependem deste crescimento da inteligência artificial. Se a gente for ver, outras empresas bastante relevantes também, como a Broadcom, caiu aí 18%, a AMD faz a mesma coisa que a Nvidia, caiu 7%, a Oracle, que também está relacionada àquele trade, digamos assim, de ações relacionadas à inteligência artificial, caiu 14%, e a Supermicro Systems, né, de servidores, caiu 13%. Um outro segmento que foi pouquíssimo falado no dia de hoje foi o de energia elétrica, né, e acreditem vocês ou não, duas empresas que possuem projetos relacionados ao consumo de energia elétrica por parte dos servidores, né, que é a Constellation Energy e a Vistra. As duas empresas caíram mais aí de 20%, sendo 21% para a Constellation e 28% para a Vistra. Tá? O índice, né, da Nasdaq de tecnologia fechou em queda aí de 3%. Das 7 magníficas, somente a Apple, né, não caiu no dia de hoje. Então, deixa eu até ver aqui como é que terminou as ações da Apple hoje. A gente consegue ver que a Apple, curiosamente, subiu 3% no dia de hoje, enquanto que basicamente todo o setor de tecnologia caindo bastante. Agora eu queria compartilhar com vocês uma carta que eu mesmo escrevi para os meus clientes da consultoria,
Não vou ler toda a carta, vou só pincelar os principais pontos, depois eu vou compartilhar aqui embaixo, vocês vão ver um link, se vocês quiserem ler a carta completa, com o título Estamos em uma Bolha, e o título ele é bastante provocativo, porque ele tenta entender o que está acontecendo com o mercado de tecnologia, especificamente com inteligência artificial. Então eu escrevi essa carta na semana passada, né, e agora está estourando algumas coisas, alguns desenrolares novos sobre esse mesmo assunto. Nessa carta eu tento destrinchar ao máximo se a gente está numa bolha, se isso é o estopim de uma bolha, e o que pode acontecer daqui para frente, né? Antes de mais nada, é importante entender que uma bolha ela possui basicamente 3 características como elementos principais, né? A primeira característica está em volta de inovação tecnológica, né? Se a gente lembrar a última grande bolha que a gente teve, né, a bolha das .com, para quem não sabe, a bolha das .com foi ali na virada do ano de 1990 até 2000, quando a internet estava surgindo, né, várias empresas de tecnologia que tinham a premissa de utilizar a internet como modelo de negócio rentável, como a AOL, Yahoo, Cisco, né, essas empresas, as ações dessas empresas cresceram demais, né, levando o índice da Nasdaq para um crescimento impressionante de 2.100% desde 1990 até 2000. Né, essa euforia ela geralmente, né, acaba fazendo com que o preço dos ativos fique muito acima do que deveria, né? A gente viu ali, depois do estouro da bolha da Nasdaq, o índice Nasdaq caindo aí 83%, ele só foi atingir o mesmo patamar depois de 16 anos. Então perceba o perigo de você investir em algo que seja uma grande promessa, mas que essa promessa não esteja relacionada a resultados concretos, né? A gente pode argumentar se a NVIDIA está ou não nessa mesma característica, tá? Eu acho que a NVIDIA de hoje se assemelha muito à Cisco lá da bolha das .com, né? A Cisco, para quem não sabe, fornece toda a infraestrutura de internet, né? Então eu acho que a NVIDIA ela entra nesse mesmo contexto. Entretanto, acho que ninguém nega de que uma empresa de tecnologia negociando a mais de 30 e poucas vezes lucro, como é o caso da NVIDIA, é razoavelmente caro, né? Então existe uma expectativa muito grande com relação ao crescimento dos lucros da NVIDIA. Então, obviamente, que se a gente tivesse que analisar se esse primeiro elemento, né, a inovação tecnológica, ele traz uma certa euforia, eu diria que sim, né? Temos aí um check nessa primeira casa. A segunda característica de uma bolha, ela está relacionada a um valuation elevado, né? E a segunda característica, ela também deriva da primeira, né, da grande euforia criada por essas inovações tecnológicas. E eu trouxe uma empresa, né, aqui do segmento de inteligência artificial. Eu trouxe uma empresa que não é NVIDIA, eu trouxe uma empresa um pouquinho diferente, chamada de Palantir, que ela fornece soluções de inteligência artificial, né, e para análise de dados estratégicos. Então ela fornece essas soluções para governos, para grandes empresas que precisam cruzar informações. E essa empresa, hoje ela vale basicamente 60 vezes a sua receita. Eu não estou falando do lucro, eu estou falando da receita. Aqui está o gráfico das ações da Palantir. Reparem que de dezembro de 2022, que foi a mínima da ação recente, até hoje as ações subiram mais de 1000%, né? Especificamente 1057%, mas hoje ela caiu aí quase 4,5%. Então eu trouxe aqui a segunda característica, né, essa característica de valuation elevado, e eu consegui mostrar para vocês, através de uma empresa específica, que é a Palantir, que existe sim um valuation muito grande, o que acaba embutindo uma expectativa muito grande sobre as empresas. A terceira característica muito comum em uma bolha é conhecido como Fear of Missing Out, né, que é basicamente aquele medo de ficar de fora, o medo de perder uma grande valorização, né? Ou aquela sensação de você ver o seu amigo, seu vizinho, seu cunhado ganhando muito dinheiro e você de fora da festa. Eu trouxe um gráfico que é bastante curioso, que ele reflete a participação das ações dentro do percentual de ativos financeiros das famílias, né? Então, ele basicamente vai ver o quanto que as ações valem dentro da totalidade dos ativos financeiros. E perceba que da mesma forma como no gráfico anterior,
Quando as ações ela atingem um nível bastante elevado, a gente geralmente tem uma crise. Atualmente, essas ações elas representam 36% do percentual dos ativos financeiros das famílias, enquanto que lá atrás, lá na década de 70, naquela bolha das Nifty 50, né, esse índice mostrava um percentual de 29,5%. Na bolha da Nasdaq, de novo, né, anos 2000, esse indicador mostrava aí 31%. Na bolha do subprime, que foi a crise de 2008, esse indicador mostrava aí 26% de percentual de ações frente ao todo dos ativos financeiros das famílias. E agora, né, atingindo aí a máxima de 36% de ações frente aos ativos financeiros das famílias. As ações, elas nunca representaram tanto para as famílias americanas. Isso abre espaço para bastante coisa, né? Então, se a gente tiver uma recessão, se a gente tiver uma crise nos índices americanos, isso possivelmente pode desencadear uma crise não só exclusiva do mercado de ações, mas também se alastrar para as outras áreas da economia. Porque quando o americano perde dinheiro nas ações, ele tende a ficar um pouco mais receoso para gastar, o que pode desencadear uma recessão, né, inesperada. Mas então a gente está ou não numa bolha, né? Então eu trouxe essa carta e eu elenquei esses 3 pontos. E dentro do primeiro ponto, eu acho que a gente claramente está numa bolha, né? Então, estamos passando por inovações tecnológicas, existe uma euforia com relação à inteligência artificial. A gente está participando aí de um mercado com valuations elevados, dei o exemplo da Palantir. Nvidia poderia ser um exemplo também, né? As expectativas no preço da ação bastante elevadas. A gente pode dar o exemplo da Tesla, que não está necessariamente nesse trade de inteligência artificial, mas também está com valuation bastante elevado. A gente tem um certo sentimento de comportamento de grupo, né, comportamento de manada, fear of missing out, medo de ficar de fora. Então isso claramente está acontecendo. Então eu diria que sim, a gente está passando nesse momento por uma bolha. Quer dizer então que é uma bolha generalizada? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse assunto. E para isso eu trouxe alguns gráficos, né? Então, o primeiro gráfico são os pontos de inflexão do S&P 500, né? Então reparem que geralmente quando ele atinge um price earnings, né, uma relação preço-lucro futura dos próximos 12 meses, perto ali dos 30 vezes, ele geralmente tem um ponto de inflexão que ele cai posteriormente, né? Quer dizer que isso vai acontecer? Óbvio que não, não estou prevendo nada aqui. Eu acho que qualquer um que venha com qualquer tipo de previsão, ele tende a ser um charlatão, a verdade é essa. Mas a gente consegue ver uma certa correlação com indicadores passados e, de certa forma, utilizar esses indicadores para ver se a gente consegue, não vou dizer prever, mas minimamente aí mensurar o nível de oportunidade ou risco que existe no mercado hoje, certo? Então, eu trouxe esse gráfico aqui, percebam que lá na crise de 2000, né, lá na bolha das .com, o mercado estava bastante esticado, né, representava aí 25 vezes preço-lucro futuro, para depois cair 49%. Na crise de 2008, né, o mercado estava 15 vezes lucro, então estava razoavelmente barato ainda, tá? Não estava muito caro. Então esse aqui seria um ponto fora da curva. Lá nos anos 2000, né, 2020, ali, crise do Covid, 19 vezes lucro. Vale lembrar que Covid não foi uma bolha, tá? Então Covid foi um evento externo, um Black Swan total, né, um evento completamente inesperado. Recentemente, agora em 2022, né, a Bolsa estava negociando a 21 vezes e meia, o que teve aquela queda de 25% para atingir a mínima lá em outubro, né, 12 de outubro, e agora o mercado está aí nos seus 21,5 vezes relação de preço-lucro das empresas dos próximos 12 meses. Né? Isso é um valor estimado, obviamente que cada banco tem a sua estimativa, mas a gente consegue ver aí que mais ou menos nessa média de 20 a 21 vezes lucro acontecem os pontos de inflexão. O segundo gráfico eu peguei emprestado aí da carta do Howard Marks, quando ele trata sobre esse mesmo assunto, né? Ele tenta identificar se estamos passando por uma bolha ou não, e de acordo com projeções aí da própria Oaktree e de outros agentes do mercado, isso acontece porque os títulos públicos americanos eles subiram nos últimos meses, né, chegando ali no patamar de 4,50, 4,60, que é o prêmio que o Tesouro americano paga
para o investidor que compra esses títulos, e as ações elas simplesmente não caíram, pelo contrário, as ações subiram junto com o aumento do rendimento dos títulos públicos. Então esse gráfico ele me mostra que estamos navegando aí por águas bastante perigosas. Outro gráfico interessante para a gente entender se isso é uma bolha generalizada ou não é quando a gente olha os segmentos da Bolsa Americana, o S&P 500, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, liderado por tecnologia, Nvidia, Google, Meta, enfim, essas empresas que vocês conhecem, e as small caps americanas, né, aquelas empresas menores, de menor valor de mercado. A gente consegue ver a relação entre o preço e o lucro do S&P 500 e das small caps, ele está bastante divergente, né? Reparem aí que no S&P 500 a gente tem um múltiplo dos últimos 12 meses, né, do lucro dos últimos 12 meses na casa aí de 27 vezes, né, enquanto que nas ações, né, small caps, naquelas pequenas ações, a gente tem mais ou menos aí 17 vezes lucro. Então perceba que não é uma bolha generalizada, né? Um outro gráfico que eu achei bastante interessante de trazer para vocês aqui, para entender se isso é uma bolha nos Estados Unidos ou se isso é uma bolha generalizada por outros países. E de fato me parece aqui que isso está basicamente nos Estados Unidos, no segmento de tecnologia. Isso aqui, esse gráfico vermelho e verde aqui. E esse gráfico que eu trouxe para vocês, ele basicamente é o prêmio, né, o múltiplo dos Estados Unidos versus o resto do mundo, né? Então reparem aí que os Estados Unidos estão com os múltiplos mais caros versus o resto do mundo desde 2006, tá? Reparem que ele ficou mais barato ali por um breve momento lá na crise de 2008, e aí eu acho que de fato foi um momento oportuno para você comprar ações americanas, né? Obviamente que estava passando por aquele turbilhão da crise de 2008, então se você comprasse as ações naquele momento, você estaria comprando no momento de maior incerteza, tá? Mas de lá para cá, isso se prova que quem comprou as ações naquele momento fez um ótimo negócio. Então essa aqui é a relação, né, a diferença entre o preço-lucro das ações americanas versus o resto do mundo, né? Então é comparando com China, comparando com o Brasil, com a Europa, enfim, com todos os países que integram ali o MSCI, né? E por último, eu não poderia deixar de falar aquilo que eu acredito que talvez seja aí uma das maiores oportunidades de você investir o seu dinheiro no momento atual. Eu estou falando basicamente aqui de você investir nas empresas brasileiras. E eu sei, você vai falar, vai escrever aqui embaixo, mas Matheus, o Brasil tem problema político, o Brasil, o dólar não para de subir, o Brasil é o patinho feio entre os emergentes, enfim, eu sei tudo isso que você vai falar para mim. Mas a verdade é que as ações brasileiras, elas caíram, elas estão assim completamente largadas. E uma prova disso é quando as empresas aproveitam esses preços baixos para recomprar as ações. Tá? Por que a recompra de ações ela é importante para as empresas? Basicamente porque a empresa ela tem várias alternativas de utilizar aquele capital que está à disposição dela, né? Ela pode usar esse capital para investir em crescimento, ela pode usar esse capital para pagar dívida e ela pode usar esse capital também para remunerar o acionista através dos dividendos ou, o que é menos conhecido, a recompra de ações. Por que as empresas elas optam em recomprar as ações? Basicamente porque elas acreditam que dentre todas as alternativas de alocação de capital, a recompra de ação é o que vai gerar maior retorno para o acionista dessa empresa. E esse gráfico aqui ele mostra basicamente que as recompras de ação estão atingindo aí níveis historicamente elevados, né? Basicamente a gente está na máxima aí do número de programas de recompra de ação. Então as empresas sim estão muito convictas que as suas próprias ações estão muito descontadas, tá? O último gráfico que eu trouxe para o vídeo de hoje é quando a gente analisa a relação preço-lucro dos próximos 12 meses para as empresas brasileiras, especificamente as empresas small caps, ou seja, aquelas empresas que têm um menor valor de mercado. E perceba que essas empresas elas estão sendo precificadas num nível assim historicamente muito baixo, né? Coincidindo ali com aqueles anos de 2008, né? Nem no Covid essas empresas estavam tão baratas, né? Coincidindo lá com o ápice da crise de 2008. Então as empresas brasileiras estão sim absurdamente descontadas no momento atual. Obviamente que se você quiser recomendações do que fazer com o seu dinheiro, tá? Eu tenho a consultoria de investimentos, que nem eu mencionei anteriormente, vou deixar
o meu contato pessoal aqui embaixo, tá? Você não vai falar com um robô, você não vai falar com nenhum assistente, você vai falar diretamente comigo. Se você tiver interesse que eu te ajude a fazer a alocação do seu portfólio, tá? Detalhe aí que é para pessoas que possuem um patrimônio ali a partir de 200 mil reais, tá? Então, se você conquistou 200 mil reais e tem interesse em ter alguém de confiança que aplica uma filosofia de investimento chamada de Value Investing, que é a mesma filosofia de investimento do Luiz Barsi, do Warren Buffett, do Charlie Munger, dos grandes investidores. Se você quer alguém do seu lado que aplique essa filosofia nos seus investimentos, pode entrar em contato comigo que eu vou estar à sua disposição para te ajudar no que for preciso. Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Agradeço a você que ficou até o final. Não esquece de curtir, compartilhar e me seguir aqui no YouTube, que isso me ajuda bastante. Vou deixar também o meu Instagram, se você tiver interesse em me acompanhar por lá, onde eu posto diariamente, tá? Um pouco das minhas análises, do meu dia a dia como investidor e consultor de investimento. Muito obrigado e até a próxima.